Olá, tudo bem? Mais uma vez eu quero compartilhar com vocês algo de suma importância para nossas vidas espiritual. Hoje eu quero compartilhar com vocês, falar sobre a graça de Deus. No penúltimo vídeo que eu postei, eu tinha comentado que queria falar uma série de estudos sobre Romanos capítulo 5, do verso 1 ao verso 8. E na ocasião, eu comentei falando sobre a justificação, que está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1. E hoje eu quero comentar Romanos capítulo 5, o verso 2. Eu vou ler aqui em Romanos 5, verso 2, que diz assim: pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Primeiro, o que é graça? Graça é favor imerecido, ou seja, não é por mérito, não é por sacrifício, não é por obra, não é por caridade, é por bondade, é por amor de Deus que recebemos a graça. A graça de Deus é algo que faz parte da sua natureza, da sua essência. Então, quando falamos em graça, ela está na categoria do atributo comunicável de Deus. Então, nós precisamos entender o que é atributo. Atributo é característica peculiar de Deus. E o atributo de Deus, ele é dividido em duas categorias. Primeiro, é atributo incomunicável. E o que é atributo incomunicável? É onisciência, é onipotência e onipresença. Esses atributos nós só encontramos na Trindade, ou seja, só em Deus, em Jesus e no Espírito Santo. Só eles é quem tem o atributo incomunicável, mais ninguém. O segundo é atributo comunicável. Quais são os atributos comunicáveis? O atributo comunicável é amor, santidade, justiça, paz e a própria graça de Deus. Eles estão na categoria do atributo comunicável. E o atributo comunicável é porque Deus, ele compartilhou com a humanidade, com o homem. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo como único e suficiente Salvador, ou seja, quando a gente aceita Cristo, nós somos salvos. E a salvação é mediante a fé em Cristo. Isto é um fato. Não tem como você ser salvo se não for pela fé em Cristo. Mas detalhe, quando falamos em salvação, nós estamos dizendo que precisamos ter fé em Cristo. Mas a salvação não é mérito humano. Nós não recebemos a salvação pelas obras, por sacrifício, por rituais, por caridade. Não, a salvação é um presente de Deus. É o que Efésios, capítulo 2, versículo 8 e versículo 9 nos ensina. Vamos ler Efésios 2, versículo 8 e versículo 9. Diz assim: porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Porque se viesse das obras, as pessoas se vangloriariam. As pessoas iam dizer que era mérito seu. Como tem algumas religiões que pregam que para você receber a salvação, você precisa fazer obra, você precisa fazer caridade, ser generosa. Eu quero explicar para vocês que isso faz parte do cristianismo. Isso faz parte do Filho de Deus,
daqueles que aceitaram a Cristo como o único e suficiente Salvador da sua vida. Mas não devemos fazer para nos tornar filho de Deus, mas devemos fazer porque somos filhos de Deus. Então, não vem de nenhum sacrifício, não vem de nenhum ritual, não vem do seu intelecto ou do seu esforço próprio. A Bíblia, a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, ela está nos ensinando que a salvação é pela fé, mas ela é um presente de Deus. É Deus que nos concede pelo seu amor. É Deus que nos concede a sua graça pela sua generosidade, pela sua bondade. A partir do momento que nós aceitamos a Cristo, nós recebemos a graça de Deus. Eu quero aqui trazer uma revelação que eu aprendi na palavra de Deus. E qual é essa revelação? É que tem pessoas que pensam que para servir a Deus ou para receber o presente e a graça de Deus, eles precisam fazer rituais, eles precisam fazer sacrifício, eles precisam dar alguma coisa para Deus para receber em troca. Ou seja, ele precisa barganhar com Deus. Tem pessoas que, para poder ser abençoado, eles ensinam que tem que dar dízimo, eles ensinam que tem que dar oferta. A palavra de Deus nos ensina que nós recebemos bens materiais, que nós recebemos saúde, que nós recebemos proteção, o cuidado de Deus é pela graça de Deus, não é pelo nosso mérito. A teologia da prosperidade tem ensinado que se você ofertar e se você dar dízimo, você é abençoado por Deus. Mas nós vemos ali a viuvinha, quando ela depositou a sua moeda, a sua oferta, a única coisa que ela tinha, a Bíblia não diz que ela recebeu em dobro, só diz que ela ofertou e Deus atentou para a oferta da viuvinha. Mas não diz que ela recebeu em dobro. O texto não nos ensina isso. Alguém pode questionar, mas Elias ali quando chegou naquela viúva, lá em Sarepta, e ela estava procurando alguns gravetos para poder fazer um bolo para se alimentar, ela e seu filho, e Elias disse que se ela fizesse primeiro um bolo para ele, Deus o abençoaria, e assim ela fez, e Deus abençoou poderosamente. São situações diferentes. Ali era uma situação específica para aquela pessoa. Então tem situação na nossa vida que é específica, não é coletiva. Ali aquela viúva foi abençoada. Quer ver que a conta não fecha? A conta não fecha. Por exemplo, ali, quando Paulo estava preso, ele e Silas, e eles oravam a Deus cantando, e o cárcere se moveu, e o carcereiro, ele tentou tirar a sua vida, porque pensou que os presos tinham fugido. Aí Paulo se apresenta e diz, não tira a sua vida, porque nós estamos aqui. Aceite o Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Era específico para ele, porque tem pessoas que têm ensinado, aceite o Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Ali era uma situação específica. Mas tem pessoas que podem questionar e dizer, mas ali em Josué, ele disse, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É Josué que faz para Deus, não é Deus que faz para Josué. Então são situações distintas e é específica. O carcereiro era para ele e sua família. Já Josué era ele que estava se comprometendo para Deus. Porque não fazemos campanhas para nós sermos fiéis a Deus, para nós podermos ser mais santos diante de Deus? Porque campanha para barganhar? A gente quer barganhar com Deus. Não faça isso que você vai ser abençoado. Para quem não diz, eu sou abençoado e vou fazer para poder agradar ao meu Deus. A graça de Deus
ela nos fortalece. O apóstolo Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 13, ele disse: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. O que é que Paulo está nos ensinando? Ele está dizendo, e até em outra tradução, que Deus me dará força para suportar e cumprir o propósito de Deus aqui na terra. Ele disse: eu sei não ter e também sei ter fartura. Eu sei ser aplaudido e sei também ser perseguido. Porque eu sei a quem eu sigo. E esse Deus me dará força para suportar qualquer coisa para poder cumprir o propósito de Deus. Paulo orou ao Senhor quando ele estava doente. Ele orou ao Senhor pedindo para que Deus tirasse aquele mal da sua vida, aquele espinho na carne. E Deus disse o quê? Paulo, a minha graça te basta. A graça de Deus basta para a sua vida. É Deus que tem cuidado de você, não porque você merece, mas porque Ele é bom, porque Deus é bondoso, porque Deus é amor. Deus tem lhe dado condições financeiras, Deus tem te dado saúde, Deus tem te dado vida, Deus tem te dado uma família, mas tudo é pela graça de Deus. Nós não merecemos nada, mas a única coisa que Deus pede de nós é que venham fazer a vontade dele. Então lembre-se, é a graça de Deus que lhe proporciona tudo o que você tem e tudo o que você é. Nem eu nem você merecemos nada, nem a salvação. A salvação é pela fé em Cristo Jesus. Que Deus continue te abençoando, te concedendo oportunidade de ouvir a palavra de Deus. E eu quero dizer algo para você importante. No próximo vídeo, eu quero comentar e compartilhar com vocês sobre a esperança da glória de Deus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.